Volodymyr Zelensky avalia que este outono será um período crucial para a guerra. Enquanto os russos tomam Ukrainsk e estão prestes a romper a fortaleza de Vuhledar, o presidente ucraniano voa para o único lugar no mundo cujos residentes podem reverter a tendência negativa de Kiev, Washington. O plano para a vitória que Zelensky apresentou ao alto escalão dos Estados Unidos busca fortalecer a Ucrânia, mudar o destino da guerra e permitir que o próprio Biden faça a história pela última vez. Enquanto isso, os ucranianos estão mirando em grandes depósitos de munição russos, causando literalmente um terremoto. A operação de Zelensky terá o efeito desejado? Qual é a situação nas linhas de frente? Até quando a Rússia terá recursos para continuar esta guerra? Isso e muito mais no episódio de hoje, no Mapa. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. As formas de apoio encontram-se na descrição. Como de costume, comecemos olhando para o mapa. Direção Kursk. Desde o mês passado, os ucranianos mantêm uma cabeça de ponte em Kursk, dentro da Rússia. No entanto, seu alcance foi limitado por contra-ataques russos que foram mais eficazes na direção oeste do avanço. Os russos recuperaram o controle sobre as aldeias de Snagost e Vikotorovka, e de acordo com o lado do agressor, eles já estão se aproximando das aldeias de Lyubimovka e Sverdlykov. Do outro lado da brecha, os russos conseguiram recuperar o controle da aldeia de Bork. No entanto, deve-se notar que os ucranianos abriram novas direções de fuga pelos flancos a oeste da incursão principal. Estamos falando da floresta de Glushkovo, onde os russos estão tentando neutralizar a extensão da incursão ucraniana. As forças ucranianas romperam as defesas russas vários quilômetros de profundidade, mas foram paradas perto da aldeia de Velensoy. O Instituto para o Estudo da Guerra confirmou a incursão dos ucranianos 10 quilômetros a oeste, perto da aldeia de Popovlesash e diretamente no nível de Rylsk. Direção Kharkiv. As últimas notícias são de que os russos devem entrar na defensiva na região de Kharkiv, o que pode ser devido à transferência de algumas forças para repelir a incursão ucraniana em Kursk. Porém, isso não se traduz em mudanças territoriais na área por enquanto. O oficial ucraniano Volodymyr Cherniak disse que eles não estão em posição de lançar uma contraofensiva na área de Volchansk, já que os russos ainda têm mais homens e equipamentos. Porém, ele observou que a situação está mudando lentamente em favor dos ucranianos, embora seja muito cedo para falar de sucessos significativos. Direção Luhansk. Na linha de frente principal, a direção de Luhansk viu desenvolvimentos positivos para os russos. Eles continuam com a iniciativa, o que se reflete em alguns ganhos táticos. Na região de Sinkivka, eles estão avançando em direção a Kupiansk, mas sem sucesso até agora. No entanto, o mesmo não pode ser dito sobre o avanço em direção a Pischani, onde as forças do Kremlin avançaram cerca de 5 km, a mesma distância que eles estão do rio Oskil e da aldeia de Senkov. Também podemos falar de avanços russos nos eixos Stelmakivka, Pershotravnev, Sverdlovka, Perense e Zaliniansk. Indo para o sul, a situação no eixo Chassivyar não mudou muito, ao contrário de Klinchivka, que agora está totalmente sob o controle da Federação Russa. No geral, a situação na região de Luhansk é difícil do ponto de vista ucraniano, embora não tão ruim quanto na região de Donetsk. Direção Donetsk. Nos últimos 30 dias, os russos continuaram sua ofensiva em toda a região, claramente dando a esta área a mais alta prioridade de todas as direções na linha de frente. Os russos entraram em Toretsk, movendo-se pela estrada principal a partir do leste. New York também está quase totalmente ocupada, e a próxima na estrada é a cidade de Nelipivka. Em uma nota positiva para os ucranianos, o avanço russo em direção à estrada H-32 e à própria Pokrovsk parou. No entanto, em comparação com nosso último relatório, eles empurraram os ucranianos de volta para o sul desta área, capturando a cidade de Ukrainsk, que tinha 10.000 habitantes antes da guerra, 2 vezes o tamanho de Sudzha,
tomada pelos ucranianos em Kursk. Os assentamentos de Kalistinivka e Karlivka também caíram. Os russos estão próximos de Hrenik e Kurahivka. Os russos contornaram efetivamente a cidade de Selidov pelo leste e estão atacando Kurahov de várias direções. A cidade é o principal centro logístico das forças armadas ucranianas no sul do Donbass. As perdas não param por aí. A cidade de Krasnohorivka, com 15 mil habitantes, também caiu, e a famosa Vuhledar, uma cidade do mesmo tamanho, está à beira do colapso. Vuhledar se defendeu bravamente por quase 3 anos, mas agora está perto de cair, cercada por 2 lados. O analista Emil Casterhelm diz que, embora Vuhledar tenha sobrevivido até agora, a batalha pela cidade está chegando ao fim e a situação não é otimista. O terreno ali é plano, logo não há obstáculos naturais que possam ajudar os defensores. O eixo principal de suprimento está no alcance de drones. Um contra-ataque pode resolver a situação, mas é muito improvável, pois os ucranianos já estão desgastados, avaliou o analista finlandês. Eu prevejo que vamos perdê-la dentro de alguns dias, ou talvez até antes, disse o coronel ucraniano Vladislav Selesnyev ao jornal Kyiv Post. A 72ª Brigada, que defende Vuhledar há mais de 2 anos, está gravemente degradada, disse Lesnev, e permanece incerto se o Estado-Maior das Forças Armadas tem recursos para continuar defendendo a cidade, já que as forças ucranianas estão espalhadas por toda a linha de frente. Com a queda de Ukrainsk e a esperada queda de Kurahivka e Vuhledar, Kurahov ficará vulnerável a ataques de todos os lados, com a ressalva de que será protegida do norte pelo reservatório localizado ali. O resto da frente permanece congelado. Assim, a Ucrânia permanece em uma situação muito difícil e o surto de Kursk, embora tenha trazido melhorias temporárias, como esperado, não se traduziu no nível estratégico. Os russos, de certa forma, negligenciaram a perda, adiando a solução do problema enquanto continuavam seu plano de conquistar Donbass. É por isso que Volodymyr Zelensky escreveu em suas redes sociais que este outono determinará o futuro da guerra. Zelensky postou isso a bordo de um avião para os Estados Unidos, onde ele quer apresentar um plano de vitória de 4 pontos à liderança americana. Curiosamente, a apresentação não se destinava apenas a Joe Biden e aos membros do Congresso dos Estados Unidos. Também foi dirigida aos candidatos à presidência, Kamala Harris e Donald Trump. Quando diz determinar o futuro da guerra, Zelensky tem em mente as 2 variáveis mais importantes que determinam o curso desta guerra. Primeiro, a postura ofensiva da Rússia, que se traduz em ganhos constantes. E depois, o fator Estados Unidos, que talvez seja o único que pode reverter a tendência de forma rápida e significativa. Acrescente a isso a atual campanha eleitoral americana, que está sendo acompanhada bem de perto pela Ucrânia. A retórica da campanha de Donald Trump é bem menos favorável à Ucrânia do que a de sua oponente Kamala Harris. Trump chama Zelensky de vendedor de primeira, e suas interjeições de que levantaria as sanções à Rússia e encerraria a guerra em 24 horas circulam nas manchetes da mídia em todo o mundo. Porém, pela importância das relações com os Estados Unidos e as chances de triunfo de Trump, Zelensky não antagoniza o candidato republicano. Durante a entrevista à CNN, Zelensky disse que teve uma boa conversa com Trump 2 meses atrás e, ao contrário das declarações da campanha, ele teria descrito sua posição como muito favorável ao esforço de guerra ucraniano. O presidente ucraniano também não comentou sobre o plano de Trump para acabar com a guerra porque ele, admitiu, não sabe dos detalhes. O fato é, não sabemos se as declarações de Trump são apenas retórica ou são uma ameaça real a Kyiv. Mesmo um presidente americano, apesar do poder que exerce, deve implementar a razão de Estado americana, que vai muito além das opiniões pessoais do líder. Dito isto, Kamala Harris é uma escolha mais segura da perspectiva de Kyiv. Porém, a ajuda fornecida atualmente pela administração Biden está se mostrando insuficiente e, portanto, Zelensky quer também influenciar as ações da opção democrata,
que, esperando um maior apoio interno, pode oferecer novas vias de apoio a Kiev. Pelo menos é o que os ucranianos esperam. Especialmente porque o apoio à Ucrânia entre os americanos permanece elevado. Repare a pesquisa recente do YouGov. Mais da metade dos adultos americanos acredita que o apoio à Ucrânia deve ser mantido nos níveis atuais ou até aumentado. Apenas 28% acha que deveria ser reduzido. Na divisão por filiação partidária, a postura pró-Ucrânia é definitivamente mais pronunciada no lado democrata do eleitorado, mas mesmo entre os republicanos, essas proporções não são tão ruins. 40% deles acham que o apoio à Ucrânia deve ser mantido no nível atual ou aumentado. 44% acham que deveria ser diminuído. Números bem próximos. A ofensiva de Kursk também provocou a primeira mudança na percepção da fase atual da guerra entre os americanos desde o início do ano, pois foi a primeira vez que uma proporção maior de entrevistados disse que Kiev está vencendo a guerra. Nesse contexto, a ação de Kursk certamente ajudou as avaliações dos democratas. Zelensky, no entanto, ainda lembra da terrível situação interna da Ucrânia. Na entrevista mencionada com Fareed Zakaria, ele lembra que os russos destruíram 80% da rede elétrica da Ucrânia com bombas guiadas e que a Rússia teria uma vantagem de 12-1 em projéteis de artilharia. O presidente ucraniano disse que, do pacote aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos, Kiev queria armar 14 brigadas, mas como a ajuda está fluindo lentamente, eles não conseguiram armar nem mesmo 4. Do lado positivo, os americanos estão aumentando sua capacidade de produção de projéteis de artilharia. O objetivo é produzir 100 mil cartuchos de munição de 155 mm por mês. É por isso que a delegação ucraniana visitou a cidade de Scranton, Pensilvânia, curiosamente, o local de nascimento de Biden, onde fica a fábrica dessas munições. A fábrica anunciou um aumento de 50% na produção para 36 mil cartuchos por mês. Toda a produção se destina à Ucrânia. Os ucranianos ainda não receberam permissão dos americanos para atacar o interior da Rússia. Enquanto isso, os recentes ataques dos ucranianos a depósitos russos mostraram o quão graves podem ser as consequências dessa decisão. Semana passada, a Ucrânia atingiu 3 depósitos de munição em 4 dias. Este vídeo mostra a explosão da base do depósito de munição 719 em Tikhorets, região de Krasnodar. O usuário Okogora estimou que 96% da base foi destruída ou danificada no ataque. No mesmo dia, o 23º Arsenal da Diretoria Principal de Foguetes e Artilharia, GRAU, explodiu perto da cidade de Oktyabrsky, na região de Tver. 3 dias antes, drones ucranianos haviam atingido uma instalação semelhante a apenas 16 quilômetros ao norte desta base. O alvo foi o 107º Arsenal na aldeia de Toropets. A explosão causou um pequeno terremoto. No depósito de Oktyabrsky, cerca de 75% do estoque teria sido destruído, enquanto o 107º Arsenal de Toropets foi 90% destruído. O Ministério da Defesa britânico estima que Toropets era um dos depósitos mais importantes da Rússia. Reformado em 2018, apoiava diretamente as operações de Moscou na Ucrânia. Já o comunicado de Kiev disse o mesmo sobre o depósito de Tikhorets, um dos 3 maiores da Rússia. Alguns analistas estimam que o potencial total destruído permitiria 3 meses de operações militares. As estimativas chegam a 25% da produção doméstica anual e do fornecimento da Coreia do Norte. Colocar um preço neste ataque é provavelmente impossível, mas o que é possível é notar o investimento contínuo de Moscou na guerra. A Bloomberg relata que Moscou está mais uma vez aumentando seus gastos com armas. Deve chegar a 140 bilhões de dólares até 2025, mais de 6% do PIB e incríveis 40% do orçamento. O dinheiro será desviado dos gastos sociais, ou seja, retirado dos cidadãos. A medida não é uma surpresa se tivermos em mente que a Ucrânia não é a única parte que sofre nesta guerra.
A Rússia, por causa de seu poderio, parece melhor nesta fase da guerra, mas a guerra está custando muito ao Kremlin, e cada mês adicional de hostilidades piora a situação interna da Federação Russa em muitos aspectos. Mais de uma vez, defendemos aqui no canal a visão de que Moscou pode se agarrar a esta guerra por um tempo, e inevitavelmente, a cada mês, o tempo se esgota. Em entrevista à agência Interfax, o chefe da inteligência militar ucraniana, Kirilo Budanov, deu sua opinião sobre esta questão. Ele afirmou que a Rússia almeja o fim da guerra até o final de 2025, ou, no mais tardar, 2026, porque, depois disso, ela começará a ter sérios problemas econômicos e a mobilização será necessária, o que pode minar o equilíbrio social. O fracasso em levar a guerra a um fim positivo, por outro lado, equivalerá a perder o status de superpotência que eles aspiram, disse Budanov. O general ucraniano estima que as informações de inteligência coletadas mostram que em 1 ano e meio todos os problemas acumulados da Rússia atingirão um ponto crítico, e isso consiste em aspectos econômicos, demográficos, incluindo a necessidade de outra mobilização, militares, bem como aspectos psicológicos resultantes de uma maior presença da guerra no território russo. Eles estão cientes disso. Este é um momento crucial para eles. Portanto, eles farão tudo ao seu alcance para vencer sob seus termos. Caso contrário, eles serão expulsos de todos os processos mundiais. A única coisa com que eles podem contar é liderança regional, mas eles não gostam disso, concluiu Budanov. Nesse contexto, a decisão de Moscou de aumentar seus gastos militares para 40% do orçamento é um passo lógico do seu ponto de vista. Se será suficiente, é cedo para dizer. Certamente, o apoio do principal aliado da Rússia, a China, continuará crucial. Jornalistas notaram recentemente o aparecimento de veículos blindados chineses no fronte, pela primeira vez nesta guerra. O veículo em questão é o ZFB-05, que apareceu em um canal russo do Telegram. 8 desses veículos foram vistos a serviço da Unidade de Resposta Rápida Especial Akhmat, da Chechênia, que faz parte da Guarda Russa. Pequim nega que esses veículos tenham sido entregues, sugerindo que eles podem ter entrado na Rússia por meio de intermediários na África, por exemplo. Embora a explicação possa ser verdadeira, depois de mais de 2 anos e meio de guerra, ninguém mais duvida que Pequim está apoiando o esforço de guerra russo e, portanto, seu plano de conquistar a Ucrânia, mesmo que a narrativa oficial chinesa busque vender uma posição neutra para o mundo. Em 24 de setembro, o conselheiro presidencial ucraniano Vladislav Vlasiuk disse a Reuters: a China é o maior problema. Por quê? Porque os ucranianos, com base em suas próprias observações, estimam que até 60% dos componentes estrangeiros em armas russas passam pela China. Se você pegar todos os tipos de armas e contar os componentes fabricados no exterior, cerca de 60% viriam da China. Temos tido longas discussões com alguns fabricantes sobre isso, disse Vlasiuk. A posição crucial da China para o setor militar da Rússia é complementada por um impacto tão crucial quanto em outro pilar do Kremlin, a economia. As exportações chinesas para a Rússia, direta ou via Ásia Central, triplicaram desde o início da guerra. Fala-se em um salto de 6 bilhões de dólares por mês para quase 18 bilhões. Os ucranianos, diante da incerteza do apoio externo, pelo tempo que for necessário, e para melhorar sua posição de negociação contra o Ocidente e a Rússia, eles sempre lembram o mundo sobre sua cartada nuclear. Esta carta, embora guardada na manga, deve permanecer ao alcance de Kiev. Desta vez, coube a Oleg Rybachuk, ex-vice-primeiro-ministro para a integração europeia, o papel de lembrar isso. Em entrevista à Expresso TV, ele disse: se a Ucrânia não tiver escolha e por causa da agressão russa descobrirmos que o Ocidente e a OTAN são incapazes de cumprir suas obrigações, aumentaremos a produção de nossas próprias armas. E provavelmente, técnica e realisticamente, podemos começar a produzir nossas próprias armas nucleares. O quão realista é essa perspectiva?
Difícil dizer, mas essa é um dos poucos bichos-papões viáveis que Kiev pode usar contra Washington. Os americanos certamente não estão interessados em uma nova proliferação de armas de destruição em massa no mundo. Por outro lado, eles também não gostam de ser chantageados. Zelensky apresentou seu plano de vitória a Biden na quinta-feira. Não sabemos os detalhes quando o roteiro foi escrito. Ele quer dar ao octogenário a chance de fazer história uma última vez. O plano, certamente, inclui o aumento das ajudas militar e financeira e garantias de segurança para a Ucrânia. Conseguir isso apenas um mês antes das eleições e nos últimos meses da presidência de Biden será extremamente difícil. Mas se Zelensky voltar com sinal verde para atacar o coração do agressor, pode ser considerado um sucesso na viagem de Zelensky aos Estados Unidos. Mas mesmo que não consiga, o presidente ucraniano não retornará de mãos vazias, já que Biden anunciou um plano de ajuda adicional de 8 bilhões de dólares para a Ucrânia durante a visita. A ajuda inclui a primeira entrega de uma bomba planadora AGM-154, com alcance de até 130 km a ser lançada pelos F-16 ucranianos. Os americanos também anunciaram o treinamento de outros 18 pilotos. Além disso, a ajuda inclui munição HIMARS, munição de artilharia, veículos de transporte de pessoal resistentes a minas e lançadores Javelin e AT-4. Ainda assim, esta é mais uma solução paliativa e não uma visão abrangente para a vitória. Essa visão, ou a falta dela, em breve fará parte da liderança de Harris ou Trump.